Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório. Muito bem, amados e diletos irmãos, algumas pessoas entraram em contato comigo e pediram que eu explicasse melhor acerca do novo casamento, divórcio, separação e o novo casamento. Algumas pessoas me apresentaram algumas questões e por apresentar essas questões eu estarei novamente procurando esclarecer de uma maneira mais aprofundada para que não haja dúvida acerca desse assunto. Quais são as questões que as pessoas apresentaram a mim? Logo que eu coloquei a mensagem no ar, uma irmã entrou em contato comigo e disse: meu marido foi embora, está morando já com outra, me ajude. O que eu poderia falar para esta irmã? Uma outra irmã entrou em contato comigo e disse: presbítero, eu casei, mas depois que eu casei descobri que não amo meu marido. O que eu poderia falar para esta irmã? Ela diz: meu marido nunca me traiu, mas eu não tenho vontade de ficar com ele. Se eu divorciar dele e casar com outro, eu estou em adultério? Uma outra determinada pessoa me disse da seguinte maneira: presbítero, eu sou viúva e meu marido, ao morrer, ele me deixou numa condição financeira boa e eu recebo pensão do falecido, e está com 1 ano que eu estou tendo um relacionamento com outro rapaz, mas eu não me casei, porque se eu me casar eu perderei o benefício que meu marido deixou ao morrer. Eu estou em adultério? Muito bem, amados, estas são as questões que chegaram até mim e o que eu posso responder para vocês. Vamos tentar ver o que o apóstolo Paulo ele fala acerca. Apóstolo Paulo, usando o livro 1 Coríntios 7, ele explicou acerca do casamento entre um cristão. Depois ele tratou também do casamento entre um crente e uma descrente, e também do casamento de uma crente com um descrente. E ele deu o conselho básico dizendo que se o marido consiste em ficar com a mulher que é crente, isso ele foi tratando assunto por assunto até chegar nas viúvas. Ele diz que as viúvas convém que permanecesse solteira, mas se não pode, se não consegue ficar sem ter seus relacionamentos amorosos, então que case, disse ele, porque é melhor casar do que se abrasar. Bem, tudo isto foi parecer do apóstolo Paulo. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que é bom que ficasse como eu, mas se não pode conter-se, case-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8 e 9. Agora ele fala sobre os casados. Irmãos, uma irmã também entrou em contato comigo. Ela disse: presbítero, meu marido, ele não me trai, mas ele é muito possessivo, ele é ciumento, e quando ele tem crise de ciúme, ele me espanca, ele me bate. Bem, também eu não vou citar nome de ninguém, eu vou trazer a resposta para esta última questão. Esta última questão
eu posso trazer a resposta com base na palavra de Deus, onde o apóstolo Paulo escreve dizendo que a mulher, ela não deve ficar sujeita à escravidão. O que fazer dessa maneira quando ocorre algo semelhante em que o marido chega por ciúme e bate em sua mulher? Primeira coisa, denuncia, existe a lei chamada Maria da Penha. Denuncia, faça um boletim representando contra ele, e com o boletim em mão, você procura o líder da sua igreja e comunique a ele o ocorrido, o que está ocorrendo, e o líder da igreja certamente irá chamar o seu marido e o irá disciplinar, irá desligar ele da membresia da igreja. E ao desligar ele é considerado como se estivesse morto espiritualmente. Então aí o apóstolo Paulo dá a compreender que nesse caso a mulher pode separar-se do seu marido e casar novamente sem problema nenhum. São coisas, amados irmãos, que nós precisamos analisar. Não podemos ser radical, porque a palavra de Deus, ele aborda o assunto na visão de cada pessoa. Apóstolo Paulo tinha sua visão, Jesus tinha sua visão acerca do casamento. Moisés, ele tentou tratar sobre o casamento, mostrando também a sua linha de pensamento. Na época de Jesus tinha a escola do rabino chamado Ilaus. O Ilaus, ele pensava que por qualquer motivo poderia haver a separação. Depois vem uma outra escola de rabino chamado Shammai. Ele foi uma pessoa mais conceituada. Ele dizia que o casamento, para ser dissolvido, era somente se houvesse o adultério. Mas o apóstolo Paulo, tratando, ele mostra aqui que, no caso, se houver essa separação, houver o abandono, inclusive, o abandono, o marido muitas vezes abandona a sua esposa. Como abandona? Muitas vezes ele não cuida do seu lar, ele gasta todo o seu dinheiro com farra, não leva ele é o mantenedor da casa e ele acaba não mantendo essa casa. O que ocorre? Segundo o apóstolo Paulo, essa pessoa também está morta espiritualmente. E estando morto espiritualmente, pode-se dissolver o casamento. É o que o apóstolo Paulo demonstra. Ele diz que a mulher está ligada à lei do marido enquanto ele estiver vivo. A mulher casada está ligada pela lei do marido todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Isso também está falando sobre morte espiritual. Não é somente sobre morte física. O marido que espanca a esposa, ele está morto espiritualmente. O marido que abandona os seus afazeres do lar, que não sustenta a sua família, que gasta todo o seu dinheiro com farra, ele está morto espiritualmente. Então é dessa maneira que o apóstolo Paulo nos mostra. Então, amados, a palavra de Deus, Jesus, ele seguiu a linha da escola do rabino, que dizia que somente causa de adultério. Ele inclusive estava baseado o seu pensamento no livro de Jeremias. No livro de Jeremias, capítulo 3, ele fala tratando sobre o povo de Israel, Deus falando com Israel como se Israel fosse
a esposa e Deus sendo o marido, ele falou sobre o adultério praticado pelo povo de Judá, pelo povo que se desviou da presença de Deus. E ele diz que ele deu carta de divórcio para o povo de Judá por ter abandonado a Deus. Ele fala sobre isso no livro de Jeremias. Então, amados, o que ocorre? Esse assunto é bastante polêmico porque ele mexe com a emoção, ele mexe com o sentimento, ele mexe com a família, pois por mais amigável que seja uma separação, ele sempre irá trazer dor aos filhos, às pessoas ofendidas. O que Jesus deixou bem claro é que por causa da dureza do coração foi permitido o divórcio, a separação. Eu já vos disse que o coração endurecido, ele é incapaz de perdoar, ele é incapaz de aceitar o erro que ele cometeu muitas vezes. E um coração endurecido muitas vezes está preocupado mais com si mesmo do que com o bem-estar do seu cônjuge. Muitas pessoas, por terem seu coração endurecido, eles dizem: vou cuidar de mim, vou cuidar da minha felicidade. E aí o foco dessa pessoa passa a ser ela mesma ou ele mesmo. Diz: eu tenho o direito de ser feliz. E para ser feliz, ainda que tenha que ferir a pessoa amada, ainda que tenha que ferir o coração, quebrar e despedaçar o coração do seu cônjuge, ele acaba saindo do relacionamento, mesmo sabendo que dessa maneira ele está levando a ferir a alma do seu cônjuge. Então, amados e diletos irmãos, eu, presbítero Gregório, apresentei o meu parecer acerca do casamento. A palavra de Deus, ele diz que o nosso Deus, tem uma passagem que diz que Deus, ele detesta o divórcio, ele detesta a separação. O Senhor Deus, ele tem raiva que haja divórcio, ele não quer que haja divórcio. Isso está escrito no livro, se eu não me engano, livro de Malaquias. Se eu não me engano, é Malaquias, capítulo 12, capítulo 2, se eu não me engano, versículo de número Zacarias, amado. Livro de Zacarias, capítulo 2, e o versículo de número 16, está escrito assim. Vamos analisar para que nós possamos compreender o que a palavra de Deus fala para nós acerca do que Deus pensa acerca do divórcio, da separação, pois o Senhor nosso Deus, ele não aceita a separação. Na mente de Deus, o ser humano não deveria se separar. O ser humano não deveria, após unir-se no enlace matrimonial, esse enlace deveria ser para sempre na mente, no coração de Deus. No coração de Deus, livro de Malaquias mesmo, amado, capítulo 2, versículo de número 16, está escrito assim: porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Ele deixa bem claro que ele diz: porque o Senhor, o Deus de Israel, diz
que tem ódio do repúdio, tem ódio do divórcio, tem ódio da separação, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleal. É Deus falando ao casal, para não ser desleal. Amados e diletos irmãos, o que eu poderia responder para as outras pessoas que me apresentaram as suas questões? A irmã que é viúva, ela poderia casar, mas ela não quer casar porque não quer perder seu benefício. E a única coisa que o presbítero Gregório pode falar para esta irmã, que se o rapaz que está se relacionando contigo for solteiro e você é viúva, vocês estão em fornicação. E os fornicadores não herdarão o reino dos céus. É isso que a palavra de Deus diz. A irmã que diz que casou e depois descobriu que não ama o seu marido e que almeja separar-se dele. Muito bem, para você, minha amada amiga, irmã, eu posso dizer aquilo que o Senhor Jesus falou: o coração endurecido. O seu coração se endureceu, o seu coração está duro, e por seu coração estar duro, você vai acabar separando. Ainda que você tenha que ferir o seu marido, ainda que você tenha que se aventurar em outro casamento, e mesmo assim talvez você não será feliz, porque o que está ocorrendo é o seu coração que está endurecido, petrificado. E o coração endurecido pensa somente em si mesmo, ainda que tenha que ferir a pessoa, que muitas vezes o seu cônjuge, mas você quer ser feliz a qualquer preço. E é isso que Jesus disse, que foi por causa do coração endurecido que Moisés deu esta lei para que as pessoas pudessem divorciar. A minha amiga, irmã, que me diz que seu marido saiu de casa, já está morando com outra. O que eu posso dizer para você, minha amiga? Que o seu marido, ele constituiu um corpo com outra pessoa. Agora, existe um corpo rival atuando no relacionamento que antes era seu, com seu marido. Ele saiu de casa e uniu-se a outra mulher, criou um corpo com ela, e ao criar um corpo com ela, esse corpo não será desfeito, ainda que seja feito de forma errada, de forma pecaminosa, ele prestará conta um dia perante Deus do ato de ter abandonado, repudiado a ti e ter saído de casa. Muitas pessoas dirão, mas então o casamento não era de Deus. Amados, eu já vos disse que o casamento, quem reconhece o casamento é o Estado. E o Estado também é que legaliza a separação. Mas para Deus, o casamento é muito sério. Porque quando ele estabeleceu o casamento, ele não tratou em particularidade cada assunto. Ele deixou bem claro que o homem vai sair do seu estado de família, onde estava vivendo entre pai e mãe. Ele vai sair deste estado de onde ele permanecia com o pai e a mãe. Ele vai sair desse relacionamento de pai com a mãe e vai unir-se a uma mulher. Ao sair de casa, ele une-se à mulher passa a ser a sua família. A partir desse instante, ele rompeu o laço familiar com o pai e a mãe para se unir a uma mulher. E toda a sua obrigação agora está voltado para esse teu novo lar, para o teu novo relacionamento que você vai viver. A Bíblia diz que você já não será mais dois corpos, mas um só corpo. Isso mostra claramente o que o Senhor Jesus falou,
e passando a se viver uma união abençoada por Deus. Então Deus, Ele reconhece que a partir do instante em que você uniu o seu corpo a uma mulher, você constituiu um corpo com ela e passou a ser um só corpo. Agora, quando a pessoa rompe esse laço e entra em outro relacionamento, ou ele está cometendo adultério ou fornicação. Se ele é casado, ele vai estar cometendo adultério. Agora, se for viúva ou viúvo e entrar num relacionamento com uma pessoa solteira, ou mesmo viúva ou viúvo, será fornicação. E é isso que a Bíblia informa. É isso que o presbítero Gregório pode trazer. O presbítero Gregório trouxe para vocês a palavra que o próprio Deus diz que Ele odeia a separação, Ele odeia o repúdio, Ele odeia o divórcio. Quando procuraram a Jesus para interrogar a Jesus, Jesus não perguntou o que a igreja pensava. Jesus não perguntou o que o Estado pensava. Jesus não perguntou o que os discípulos pensavam. Jesus perguntou o que está escrito. Ele usou a Escritura. O que está registrado na Escritura. O que realmente está escrito na Escritura. É isso que o Senhor Jesus usou. Então, amados e diletos irmãos, o presbítero Gregório fecha essa mensagem, esse pedacinho do Maná dos Céus de hoje, trazendo esse pequeno esclarecimento. Provavelmente não voltarei a falar sobre esse assunto, pois é um assunto bastante melindroso. Cada um tem os seus pensamentos, cada um tem o seu livre-arbítrio para fazer a sua escolha. Se a pessoa, por exemplo, foi traído, mas perdoou, até isso a Bíblia aconselha que há necessidade de liberar o perdão. Se você liberou o perdão, a igreja não pode interferir, porque esse assunto é somente seu. Você liberou perdão, você aceitou a traição, liberou perdão e esqueceu. Ao esquecer, é como se nunca a pessoa tivesse errado contigo. Então é isso que a palavra de Deus nos aconselha. Nós que somos pregadores, que somos servos de Deus, ministro da palavra de Deus, nós podemos trazer conselho útil, mas nós temos que respeitar a individualidade de cada um. Cada um tem o seu livre-arbítrio de fazer a escolha, ou de acertar ou de errar. Não cabe a nós a julgarmos. O que cabe a nós é aconselharmos. Presbítero, e se eu estou vivendo no estado maritalmente, eu posso participar da ceia? Bem, amados, o presbítero Gregório, ele tem algo que ele sempre diz para as pessoas, que se está vivendo maritalmente, ou está em adultério, ou está em fornicação, e se eu lhe servir Santa Ceia, eu não posso negar a Santa Ceia para ti, porque a Bíblia diz que eu não devo examinar a tua vida. Quem deve examinar a tua vida é você. A Bíblia diz, portanto, examina-se, pois, o homem a si mesmo. A Bíblia não mandou o presbítero examinar a vida de ninguém. A Bíblia não mandou examinar a vida da irmã ou de um irmão. Ele mandou eu examinar a minha própria vida. E aí o que a Bíblia diz? Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Então coma e beba do pão, coma a carne do Senhor e o sangue do Senhor, mas saiba que por causa disso existe muito que está doente e outros que até já dorme, diz o apóstolo, porque participou indignamente da ceia do Senhor. É isso que a palavra de Deus traz. É somente isso que o presbítero Gregório pode falar. Ele não tem mais outro argumento para trazer, para esclarecer para vocês. Portanto, amados, eu encerro este assunto aqui, e amanhã estarei vindo com outra mensagem totalmente diferente, trazendo o pedacinho do Maná dos Céus. Que Deus vos abençoe, que Deus ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Senhor, meu Deus e meu Pai,
em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Pai, te dando graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem proporcionado em nossa vida. Te agradeço, Senhor, por esse pedacinho do maná dos céus que eu tive que gravar para responder algumas perguntas, algum questionamento que chegaram até mim, Pai. Eu te peço, meu Deus, me direcione cada dia, me dando unção, uma porção do Teu Espírito Santo, para falar, Senhor, aquilo que é de proveito para cada um de nós, Pai. Quero, meu Deus, apresentar essas pessoas que conversaram comigo, Pai. Quero apresentar tua serva que está enfrentando esse problema difícil, onde o seu marido saiu do seu lar, abandonando o seu lar e indo para uma aventura, Pai. Ó Deus, eu te peço, visita a tua serva que falou comigo, Pai, que está tendo problema de pressão alta. Parece que ela estava tendo uma crise de depressão, de angústia, pois quando ela conversou comigo, ela diz que a sua pressão estava muito alta e que ela inclusive estava com medo de ficar só. Parece que ela estava tendo uma crise existencial, Pai. Então, eu apresento tua serva, Pai, em o nome do Senhor Jesus, pedindo que o Senhor passe o bálsamo de Gileade, curando a alma da tua serva, curando e purificando, Pai, para que a graça abunde no coração, Pai. Apresento cada vida que necessita do teu amparo, Pai. Apresento, meu Deus, cada familiar, Pai. Apresento a minha família, minha esposa, minhas filhas, Pai, minhas netas, meu genro. Apresento a Ti. Em o nome do Senhor Jesus, eu te louvo, te glorifico e te dou graça. Fica conosco. Amém e amém.